Mais um episódio com a Helena Freire falando de home care, sem muita historinha, sem muita conversinha, direto ao ponto. E hoje eu estou com duas convidadas, uma que eu conheço um pouco assim, né? Já atuei junto, que é a Adriana, enfermeira, estomaterapeuta, riquíssima na área de home care e na área realmente de lesões, especialista, um nome aí que realmente é conhecido na nossa área. E estou com Luana, que é uma técnica que está atuando na Assiste Atende há mais ou menos 6 meses. É uma profissional que tem anos de bagagem. A gente vai estar conhecendo um pouquinho da história das duas. E primeiro eu quero agradecer muito a Luana, porque Luana, gente, veio de um plantão de 24 horas? 24. Tadinha, cheia de olheiras, botou um gloss ali pra disfarçar, não foi, colega? Foi, né? A gente tem que tentar disfarçar de alguma forma, né? Disse pra Luana aqui nos bastidores, você não teve muita opção, né, amiga? Teve que aceitar. Brincadeira, Foi viu? Pelo amor de... A gente não pode deixar de aceitar oportunidades, né? E eu achei de excelente essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre home care. Então, assim, eu aceitei e não foi nada além do meu limite, não. Eu Eu- aceitei de bom grado. Agora, eu não sei como foi que a gestão te encontrou. Não sei como é que foi esse negócio de essa oferta, porque a gente tem muitos cooperados ativos hoje. E aí entraram em contato contigo, deve ter sido alguma indicação. Assim, eu acredito que seja indicação, né? Porque a gente fala diretamente com a gestão de escala, né? Então, Isso. assim, possivelmente, por algum motivo, elas acharam proveniente me convidar, né? E indicar, E aí né? a Emily entrou em contato. Ou entrar em contato comigo e me convidaram e eu aceitei prontamente. Eu digo porque eu não sei de nada, né, amiga? É a equipe que resolve tudo. A Adri agora tá assim, minha filha. A É, equipe resolve e eu só digo sim, senhora. E aí, quando eu soube, iriam te convidar, assim como a Adri. Amiga, eu não sabia que você vinha. Não sabia. Quando eu fiquei sabendo, ó, quem vai é a Adriana, eu falei, que Adriana? Acho que é Adriana Leite. Não, como é o nome, Adriana? Adriana Leite? Aí, pelo sobrenome, eu falei, Leite, Adriana Leite, acho que eu conheço esse nome de algum lugar. Foi aí que eu vim lembrar que realmente, eu falei, meu Deus do céu, encontraram a Adri como? E aí, se te chamaram assim, foi a Emily, né? Pois é, Emily entrou em contato comigo, né? E é uma honra estar aqui. E falar de home care, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Por mais que eu esteja aí 4 meses fora dessa linha de cuidado, mas com projetos inovadores aí, que não estão engavetados, já estão em andamento. E é, para mim, uma proposta que depois que você entra no home care, e eu já ouvi em algum post seu falando que é uma cachaça, e realmente você vicia em ter esse contato com o paciente. É extremamente desafiador, né? Eu já trabalhei como enfermeira de base e como gestão de profissionais que faziam os curativos. E é a mesma linha, é a mesma forma de orientar, de estar à frente, e é algo que me impactou de ser da área hospitalar há 25 anos e me proporem, né, ir para um home care. E é uma área que eu me identifico muito. Isso eu não sabia. Você era hospitalar? 25 anos hospitalar praticamente. E E, aí fiquei, em 2021, eu comecei a trabalhar com home care. gente, aí, tá vendo? Não sabia dessa parte. E aí, porque quando eu te conheci, você já era referência no home care como estomaterapeuta. Foi assim que a gente se Isso, conheceu. Você já estava como referência no mercado. Mas aí você teve 25 anos de de hospitalar, aí hospitalar te primeiro, isso. convidaram para o Pro home. home, fiz um processo seletivo, comecei a trabalhar no home na gestão de escala para curativos, apenas gerenciamento de curativos. E aí depois eu fiquei enfermeira de base e já atuei em outro home care também como enfermeira de base sobre aviso. E com essa diferença, porque você atuou tanto no home, né? Para quem não está entendendo, ela ficava ali naquela parte do cliente que ficava definindo, né? As Condutas. condutas das lesões, não era aquela alginato, aqueles materiais especiais, não é o médico que influencia no home care, não. É a própria enfermeira, que no caso dela, de Adri, era ela que estava fazendo em alguns clientes nossos, inclusive que hoje é nossos clientes. E aí você teve essa diferença, você atuou no hospitalar por muitos anos e foi para o home care. E aí essa diferença de atuação, o que você sente? Na época eu achei assim extremamente desafiador, né? Eu acho que foi o meu maior desafio depois da pandemia foi trabalhar com home care, porque uma coisa é você trabalhar no hospital e você vê o profissional, o enfermeiro, o profissional técnico e o paciente. E de repente você trabalhar com alguém que você não vê a pessoa. Você vê a foto de uma lesão, Hum. você conversa com os profissionais que estão na residência, ou técnico ou o enfermeiro visitador.
E você tem que confiar na foto e na palavra de quem está lá, e que é extremamente importante. E essa linha foi extremamente desafiadora por isso, por eu não ver a pessoa. Então, eu tive a oportunidade de conhecer mais 50% dos pacientes que eu atendia na época, mas depois eu só atendia telefone. E você tinha que confiar no paciente e na informação que o técnico de enfermagem te passa muitas das vezes. E precisa ser informações precisas. Elas precisam ter uma precisão, porque você está do outro lado e você precisa analisar para dar direcionamento. Que são os gerencistas. Você falava Isso. direto Mas com depois eu gerencistas. fiquei em home care mesmo, com o paciente de D, de tudo como enfermeira de base, em 2 unidades. Já trabalhei. Entendi. Em 2 unidades como enfermeira de base. Que você tinha que atender o telefone, dar o direcionamento e resolver o que tivesse que resolver naquele momento. Aí você recepcionava esses relatórios também das enfermeiras visitadoras, que é uma vez por Quando, semana, sim, isso. e também tinha o contato com o técnico Com o de técnico de enfermagem. enfermagem, com a família. E quando tem um conflito, tanto com o profissional quanto com a família e o paciente, você precisa também saber gerir. Porque você tem que analisar todas as pontas, né? Você precisa analisar todas as vertentes. E Caramba. é, e é bem mais desafiador do que o que a gente imagina, porque você tem um profissional técnico, você tem o paciente, você tem a família, e você tem a empresa a qual você trabalha. E que você precisa ter esse direcionamento e você precisa analisar o contexto como um todo, porque você também não pode errar. Agora, olha que bacana. A gente está trazendo para as redes sociais as informações que nunca teve. Não, eu acho isso Especificidades, né? Coisas Luana, singulares. eu acho Quando isso riquíssimo. Você tinha essa visibilidade, você é técnica, ela é técnica de ID de um paciente. sim, Você tinha essa visibilidade de como era a vivência de uma enfermeira de estomaterapeuta que tem essa relação com as lesões, que visualiza, que avalia, que acompanha. Tinha noção mais ou menos que era mais ou menos assim? assim, né? Com tanto tempo de home care, a gente acaba conversando com até as próprias enfermeiras visitadoras e a gente tem uma leve, né? A gente consegue, mais ou menos, ter aquela leve impressão de como seja, mas nada perto de uma pessoa que já vivenciou isso e de estar aqui relatando, né? Então, assim, é Tem uma muito noção. Você desafiador. imagina. A gente imagina, mas a gente não tem a real noção de como seja, Isso. né? O tanto que é desafiador, né? E o que mais impacta é você ter certeza de o que está escrito na residência é o que está acontecendo, o que está no prontuário, o que vai para o sistema tem que ser fidedigno. Eu não posso ter um relatório na residência e um relatório no sistema que não tenham as Acontece mesmas muito informações. Acontece. divergência? Divergência. E essas divergências, às vezes, as cooperativas não têm o entendimento de que quem paga aquela conta é um convênio, né? Independente, o SUS ele é um Tchurururum. convênio e É. precisa ter todo um cuidado e que a gente aprendeu no curso, seja ele técnico, enfermeiro, especialista, nós aprendemos como tem que fazer e às vezes na correria o gerencista ele não quer ter esse cuidado de registrar. E nós temos falhas na questão dos registros, que não é só a fonte pagadora, é que é o único respaldo que nós temos, principalmente quando nós estamos na residência. A única coisa que vai nos respaldar e vai nos resguardar frente ao conselho, frente à justiça, é o que a gente escreve, porque Exato. vale o que está É o escrito. que eu tento passar isso para os meus cooperados sempre. Mas alguns têm algumas resistências, né? Mas a gente vai quebrando isso aos poucos. Sim. Principalmente trazendo essas informações. Porque aí eu trago, não é uma fala de Helena. É uma fala de convidados de Sim. Helena, que existem, pessoas que existem e que não tem nada programado aqui, armado. Uhum. Realmente é algo real e fidedigno, entende? Seu paciente tem alguma lesão, vocês Ele tratam. tem, hoje ele tem uma lesão mínima no trocânter esquerdo, mas quando eu assumi a escala, ele tinha lesão na sacra, no trocânter direito, esquerdo, dorsal. Hoje a gente já conseguiu, Nossa, né, já fechar, graças a Deus, essas lesões. E tem uma pequena lesão ainda, já no último estágio de fechamento, graças a Deus, no trocânter esquerdo. Mas, assim, para o nível que era
e para o nível que está hoje, está bem melhor. Bem melhor, né? As lesões, principalmente da sacra, era bem complicado, por conta das questões de troca de fralda, de dejeções, de ureses e a troca de decúbito, que para ele tinha posições viciosas, então para a gente manter essas mudanças eram muito complicadas, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Porque assim, tudo depende de uma boa equipe. Né? A gente tendo uma boa equipe, todo mundo trabalhando de forma sincronizada, da mesma forma, a gente consegue. Nessa residência você tem quanto tempo? Eu tenho 2 anos e 1 mês. Mas no home care, 12 anos. meu Deus. É tempo, Eu viu? fiquei 10 anos e um paciente, um único paciente. Quando eu entrei foi Quantos? o meu 10 primeiro anos? paciente, foi. Foi meu primeiro paciente, ele ainda era criança, e Gente. aí foi até os 22 anos dele. Me traz, Luana, a sua visão assim, né? Esse paciente, gente, foi migrado, né? Era de outra cooperativa e Sim, veio para Assiste e Atende. Me traz sua visão de tantos anos de home care, tantos anos cooperativada, tantos anos em domicílio. sim. Me traz essa visão de como é você viver, é uma vida, 12 anos é uma É uma vida vida. no home care. É uma Você já vida. pensou em sair? Você não pensou? Você teve momentos que você pensou em desistir? Você se sentiu valorizado ou desvalorizado em algum momento? Traz um. Assim, né? Foram várias nuances nesse tempo todo, né? Eu gosto muito do home care. A minha base é essa aí, é gostar de trabalhar em home care. Porque assim, só que assim, meu entendimento é que nós técnicos de home care somos muito desvalorizados. Eu falo na questão do mercado de trabalho hospital, por exemplo. Muitos hospitais não reconhecem o home care, o técnico de home care, como Hum, experiência, né? Então, assim, não reconhecem muito, porque é um paciente só e tudo mais. Só que, assim, não sei se. Eu acredito que tem um conhecimento, né? Que é um desafio estar num domicílio do paciente. Porque, assim, ó, um técnico para estar num domicílio do paciente, ele precisa ter um conhecimento técnico muito grande. Porque até chegar um suporte avançado, eu falo na questão de base, né? Porque a gente está ali no domicílio, frequentemente a gente é só o técnico e o paciente. E a sim. família, que muitas das vezes é leiga, né? Então, assim, a gente tem que administrar aquele ambiente. Então, assim, a gente tem que reconhecer uma mudança clínica do paciente, por exemplo, uma alteração dos sinais vitais do paciente e Perfeito. saber administrar isso. Tem uma intercorrência, como que a gente vai proceder? A gente primeiro tem que entrar em contato com a base, explicar o que está acontecendo e e saber o que vai fazer até chegar a esse suporte avançado. Então, para um técnico estar numa residência, estar ciente disso tudo e saber como agir, ele tem que ter esse conhecimento técnico. E não é só o paciente, é a família do paciente também. Você acha que a maior desvalorização do home care, no caso, é não ser visto pelo hospitalar? Tipo assim, não tem essa visibilidade, o hospital não tem a É, visibilidade do home care. Como é, se o home care não existisse. exatamente, é fundamental. Eu acho só o cúmulo. Né? E assim, esse é um dos, pela minha visão, esse é um dos fatores de desvalorização. Porque Entendi. o outro é o reconhecimento financeiro, né? Porque infelizmente hoje somos muito, assim, a remuneração que é passada pelo o plano, né? Que geralmente são ali aquelas, né? Os O que estágios, passa o né? financeiro, né? A gente, o valor para o que a gente é e pelo que a gente faz, eu acho que deveria ser maior. O reconhecimento financeiro seria maior, né? Mas, porque assim, é 24 horas, 12 horas, tem 6 horas e 16, mas assim, geralmente é 24 horas dentro de um ambiente domiciliar de outras pessoas, onde a gente está É, ali vendo costumes de sim. outras pessoas, né? Estamos ali, de certa forma, É um sendo desafio um demais, a verdade é desafio essa. e, assim, temos também que lidar com as emoções Exatamente. Eu dos acho que é um dos familiares. principais desafios do técnico de Exatamente. enfermagem. E a influência deles assim, com relação ao nosso procedimento. Porque muitas das vezes a família quer interferir
no procedimento que é feito, né? Ah, eu não quero que seja feito dessa forma, eu quero que faça Sim. dessa forma, porque Ixi, está em Adri. minha casa. Ixi, Adri. Você tá Rapaz, entendendo? Acontece no curativo demais, né, amiga? não é só no curativo, não. Acho que as falas de Luana são bem, eu não diria pertinentes, eu digo que são além, né? Esse reconhecimento realmente que ela falou é claro. Eu, quando gestora, já geri unidades onde eu tinha preferências por pessoas que trabalharam em home care, que eu acho que são diferenciadas. Eu, na época, eu era coordenadora, na pandemia, coordenadora de uma unidade onde eu era responsável por 5 andares, e as pessoas que vieram do home care, eu me senti muito mais segura. Primeiro, porque sabe gerenciar conflito. Gente, Segundo, pelo amor técnico de de Deus, fala isso enfermagem, de novo. técnico de enfermagem de home care sabe gerenciar conflito. Porque em várias ligações, como Luana foi certeira, ela foi cirúrgica na fala dela quando fala. Na casa a gente tem que administrar tudo, é a casa do outro, é um hospital na casa de uma outra pessoa. Cada pessoa tem sua individualidade, cada família tem seu costume, tem a forma de agir. A gente sabe, ela sabe disso. Tem familiar que esconde material, tem familiar que não dê o kit chega e não libera para o técnico. Senhor. Eu já tive intercorrência de precisar usar um catéter de Foley e a família dizer que não tinha, e eu olhar no sistema e a família ter recebido e eu ter a nota, e depois, quando não teve mais jeito, numa emergência, o paciente já perdendo a gastro, entregou para a técnica. A técnica, sabendo realizar o procedimento, e a família, mesmo com Não risco de deixando. perder o estômago, recusava a técnica de fazer o procedimento que ela é habilitada. A habilidade do técnico, gente, é surreal na residência, porque ele precisa realmente saber identificar com precisão e antecipar uma intercorrência mais grave. Perfeito. Não é só na ferida, é em toda e qualquer intercorrência. Bato palmas para os técnicos de enfermagem que ficam na residência com crianças, porque não é fácil. Eu fui enfermeira meu Deus do céu. de neonatologia, enfermeira de pediatria por muito tempo, e eu sei como é complexo criança, não é fácil. E a emoção da mãe, do pai, da avó, quando tem uma criança que está em uso de um ventilador em casa, não é fácil. Você tem que ter uma habilidade com a criança de identificar, porque um adulto, às vezes, ele dá sinais, mas uma criança, você tem que identificar o choro. Uma coisa é a mãe que gestou, que pariu, que acompanhou aquele bebê, identificar a diferença do choro. Mas uma pessoa que acabou de chegar na casa, identificar o choro de dor, o choro de fome, o choro de desconforto, é muito mais complexo. E são profissionais totalmente diferenciados. Não é qualquer técnico de enfermagem que pode trabalhar em home care. É muito cômodo para mim, quanto enfermeira, ter minha equipe ali sobre meus olhos, que eu vejo como está fazendo, como não está fazendo. Se errar, como eu vou retreinar. E um técnico que está na residência, que muitas vezes ele tem que ouvir a minha voz no telefone até o socorro chegar, até o SAMU chegar, até minha avançada chegar na residência, e até o enfermeiro, desse profissional, né, cara? O emocional dessa profissional, que ela não pode em nenhum momento desestabilizar, não pode, porque a família já está desestabilizada. Exatamente. Quantas vezes a gente vê violência com técnico de enfermagem nas residências? É verdade, né? Acontece. E aí eles têm que lidar com tudo isso, e é constante. Né? E realmente ela fala da remuneração, eu também acho que a remuneração poderia ser diferenciada, porque você sai da sua casa, uma coisa é você ir para o hospital, que você tem um banheiro para você tomar, por mais que não sejam as melhores condições do que gostaríamos, mas no hospital tem um lugar da equipe. É verdade. Na casa, a família pode ou não providenciar. E tem situações insalubres, né? Muito insalubres. Pacientes que são acumuladores. Sim. E o técnico de enfermagem tem que ficar na residência. Eu lhe digo porque eu já fui visitar várias vezes pacientes acumuladores. E como é horrível para mim, que foi só uma visita, imagino para o técnico que precisa estender aquele paciente em algum momento. E aí fica ali, não tem condição de higiene básica, de higiene, o mínimo de higiene. E a gente entende que um acumulador é uma doença. Com certeza. Mas ele não se enxerga dessa forma. Mas agora, e o terceiro que está ali?
Agora, Adri, algo que você falou aí, você falou assim sobre, vocês falaram, né? Sim. Sobre a situação financeira, a remuneração que precisa ser melhorada. E você falou também que quando você era gestora, né? Quando você passou como gestora, você deu preferência a profissionais que veio de home care, porque você já tinha conhecimento desses profissionais. Você já tinha conhecimento da área de home care. Não tinha conhecimento da área de home care, porém, eu já tinha trabalhado em outros hospitais, que eu tinha técnicos de enfermagem que trabalhavam em home care. E a Hum, postura dele com os pacientes era diferenciada. A forma de falar, a forma de falar com a gente, a forma hum, de falar com a família perfeito. é muito diferente do técnico que não tem a vivência no home care. É muito diferente. Eu tenho uma técnica aqui onde eu posso, né? Eu vou falar o nome dela aqui, Jéssica, um beijo, que eu te acho fantástica. Jéssica, eu indico para tudo quando alguém me pede, tanto na área hospitalar quanto de home care, porque eu acho ela diferenciada. E ela me deu esse olhar para o home care. Entendi. Então, teve uma pessoa que te Que, mostrou esse com mundo. técnica de Olha, eu vim enfermagem. de home care. Olha como é que eu sou. Então, assim, observem como que uma pessoa foi capaz de te modificar o seu olhar para o home care. Primeiro, para você enxergar que você não enxergava, que é normal. Você não Sim, enxergava. sim. Segundo, para você olhar de forma diferenciada, não com julgamento nem com Sim. críticas, mas com o olhar, poxa, é um profissional bom. Poxa, os próximos, realmente, os profissionais que atuam no home care devem ser diferenciados. Então, por que que, tipo assim, eu foco tanto em trazer informações das redes sociais? Porque eu acho que se a gente trouxer essa realidade, se as pessoas conseguirem enxergar isso que a gente enxerga, Sim. aí a gente vai conseguir mudar a realidade do home care. Aí a gente vai conseguir uma valorização. Claro, a gente tenta, né, com passos largos, mas talvez não tão largos, mas o que importa é que está acontecendo. Inclusive, Luana estava falando aqui, antes da gente começar, que ela tem 12 anos e que ela nunca viu um movimento desse, né? Nas redes sociais, Sim. um podcast falando sobre home care, enfim. Sim. E eu achei muito, assim, vindo de você, né? Uma, assim, algo que poderia ser exemplificado, né? De outras. Helena Porque sempre foi torna, não é diferenciada, na Para com isso, verdade. não dê diferenciada. óculos Ela escuros. nunca se conformou com o que a gente se conforma. Né? Exatamente. Então, assim, quando eu vim de São Paulo para aqui, para Bahia, quando eu retornei, eu realmente eu não tinha vivência de home care. Eu vim ter o contato aqui na Bahia, tanto quando eu vi os pacientes serem captados na área hospitalar, quanto depois tive a oportunidade de trabalhar. E o técnico de enfermagem que trabalha no home care, ele tem o cuidado com o material, porque quando ele está na É, residência, a Jéssica. responsabilidade é dele. A organização do setor, você vê a diferença. Os outros, assim, tem alguém que faça. Mas quem trabalhou em home care sabe que precisa deixar organizado. Sim. Ele sabe que ele precisa deixar um plantão redondo, muito bem organizado, porque o colega vai chegar no outro dia e precisa receber. A forma de dar o banho é tão diferente do técnico que veio do home care, porque na casa ele não tem aquela cama, muitas vezes, como eu tenho no hospital. Ele dá um banho muito mais rápido, né? A realização do banho de um técnico que veio de home care é muito mais rápido no hospital, porque ele tem todo um contexto ali. Na casa, ele precisa procurar meios para fazer acontecer, porque as medicações vão ser no mesmo. Ah, mas na casa é só um paciente. Mas tem todo um contexto que você não tem no hospital. No hospital você tem um médico, você tem Verdade. enfermeiro, você tem fisioterapeuta, você tem outros colegas que vão te ajudar. No home care você não tem, é você. Se o paciente precisar aspirar, é você que vai aspirar. O fisioterapeuta não está lá o dia todo, é diferente. Se tiver uma Exatamente. rolha, é você que vai ter que resolver até o socorro chegar. Então você vê a postura, a tranquilidade dos técnicos de enfermagem. Vou te dizer que 100% são assim? Não. Não, Assim como o hospital. Não posso dizer que exatamente. 100% não sejam que tenham esse perfil. Mas o meu olhar para quem trabalha e na pandemia foram os profissionais que se destacaram quando eu fiz a seleção para trabalhar comigo nessa unidade É hospitalar. por isso que eu acredito muito que o hospital ele não dá oportunidades assim, né? Que sempre é um ponto que comentam aqui no podcast, sempre, sempre sobre isso. Ah, o home care não é valorizado para as relações hospitalares. Eu Sim. acho que nenhuma experiência chama atenção no hospitalar porque é indicação. Sempre falo, infelizmente, eu sempre bato nessa Uhum. tecla. É muito raro você ver um processo seletivo hospitalar que realmente é um processo seletivo, que realmente vão enfatizar o profissional em si. Sempre tem, mais uma indicação de não sei quem, que conhece não sei quem e tal. Vamos puxar essa daqui que é. Infelizmente. Infelizmente é o que É. acontece. Mas quando a gente traz essa realidade, o hospitalar ele vai estar visualizando o home care de forma diferente.
Entende? Porque tem gente que trabalha no hospital que não sabe nem o que é um home care. Infelizmente. E Não eu é vou saber, dizer, Alina. Você está conhecer, sendo, né? você tá sendo delicada nas suas palavras. Tem pessoas que Toda. trabalham no hospital que jamais conseguiriam dar um plantão de 24 horas numa residência. Vários profissionais. E eu posso enumerar vários profissionais que não sobreviveriam um dia numa residência. E já me falaram, né? Não sei como você consegue. É mesmo. Ouço isso sempre. Não sei como você. Nossa, eu jamais trabalharia num ambiente assim. Jamais. É o que, Porque. Adri, que tá falando aí? Eu sou alérgica a chocolate. Quando eu senti o cheiro, eu falei, meu, eu vou morrer aqui agora. Mas eu tenho uma enfermeira e uma técnica. Troca. Não, eu não tô de plantão, não. Troca, pelo amor de Deus. Vambora. E o único comprimido antialérgico que eu tinha. Tá vendo? Eu sou alérgica a chocolate, mas não Então, me mas estresse com isso, não. assim, é isso, né? Para trabalhar em home care, é como a Yara falou, é perfil, né? Como eu já tenho, assim, um tempo bem significativo, eu já vi várias situações em home care de colegas que realmente eram fora, assim, de cogitação disso acontecer. Mas existe. Então, assim, trabalhar em domicílio, muitas das vezes as pessoas acham, né, sei lá, profissional de hospital, de não sei o que, acham que home care é início de carreira e fim de É carreira. verdade. Nossa, é Entendeu? verdade. É os recém-formados que vão. Nem sempre os recém-formados têm perfil para aquilo. E tem Verdade. competência também. Não que eu tô desmerecendo ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que quando é uma pessoa recém-formada, a gente tem essas seguranças, Ô, Luana, sua fala tá ótima, sabe por né? quê? Como cooperativa, eu sofro muito com isso. É, Porque os profissionais visualizam o home care como passa-chuva. sim, Ah, eu vou porque eu tô precisando de um extra. entendeu? Ou isso são profissionais normalmente hospitalar que estão querendo um extra e aí assumem. Sim, Ou isso, ou é início de carreira, ou é fim de carreira. é. Então, quando o próprio profissional ele não valoriza o segmento, quem vai valorizar? Você Entende? tá Não é que eu entendendo? fico querendo vangloriar o home care, não é isso, mas a gente precisa. O início de uma valorização começa na gente. Começa Sim. isso. A gente vê realmente vários profissionais, eu não vou porque não me paga X, né? E às vezes, realmente, o valor não é atrativo. Não. Mas quando você quer e você precisa, hoje mesmo, essa técnica que eu citei, ela é uma profissional diferenciada no mercado, né? E as pessoas precisam entender, ela começou no home care. Só que ela, mesmo trabalhando na assistência hospitalar, ela não deixa de assistir os pacientes no home care. Eu lembro que eu ajudava ela com a escala para não chocar os dias dela de plantão com home care, porque era a paixão dela. Foi onde ela aprendeu. E tem muitos técnicos que aprendem e trabalham bem melhor quando tem essa escolha de fazer o home care. E ela né? conseguiu ir para o hospitalar, então. Conseguiu Tá no entrar no hospital hospital, hoje. trabalha no hospital e trabalha no home care também. Que bacana. Provavelmente um network que ela conseguiu, um contato. Não, ela fez Desculpa. aí um seletivo, né? Um processo seletivo e ela conseguiu entrar no Conseguiu. hospital e ela permaneceu, Eu vejo né? muito falar, muitos profissionais que conseguem realmente. Sim. E assim, o lado bom, querendo ou não, do home care é que quando você começa, você está ali em contato com pessoas. Olha o que a Adri falou. Isso. Eu tenho uma profissional chamada Jéssica, que eu indicaria ela para. Eu tenho profissionais hoje que eu indicaria para qualquer situação. Uhum. Que se o cliente me perguntar, que se uma clínica me perguntar, se um hospital me pedir referência, eu vou estar realizando essa referência dessa profissional. Entende? Luana, inclusive. Mas não, eu quero Luana comigo, eu sou tóxica, então. Brincadeira, amiga. Se eu souber alguma coisa, eu normalmente indico pelo perfil comportamental 12 anos de home care, 10 anos em um único domicílio. É uma profissional Não é boa, pelo qualquer amor de Deus, pessoa. não é qualquer Gente, profissional. fixar uma pessoa, um profissional, numa casa, 10 10 anos, 10 anos. é muita coisa. Para É ela muita continuar com o coisa. perfil profissional dela, porque É muita normalmente coisa. confundem, acham que são família, e aí tem queixas. É. Normalmente precisa fazer rodízio de Uhum. profissionais naquele domicílio. Essa também é uma outra questão, né? Do profissional técnico de enfermagem no domicílio, porque muitas famílias começam a enxergar aquilo ali como, sei lá, uma babá, uma doméstica. Ixi. Né? É. Infelizmente isso acontece. E a gente tem que ter aquela postura profissional de dizer assim, olha, eu faço esse serviço, esse daqui não compete a mim.
né? E a gente tem que falar isso de uma forma sutil para que o familiar não se sinta agredido e a gente cria ali uma resistência, cria ali uma situação constrangedora né, entre ambos, porque a gente precisa ter essa relação harmoniosa com a família, Mas, quanto né? gestora, aí eu já vou lhe dizer, já teve conflitos bem Exatamente. conflitantes em relação a isso, da família achar, o paciente, a família achar que ele tinha que ir no horário do banho, o Uhum. paciente, só gerenciamento, só ia trocar o curativo. O técnico tem que chegar na residência e tem que encontrar o paciente já tomado banho, na posição, material disponível, a família orientada a aguardar o técnico para ele dar o banho, trocar a roupa de cama e trocar os curativos. Nossa. Isso não existe. Então, isso aí precisa de um contexto. Luana tá trazendo algo assim, precisa ter todo um traquejo para poder conversar com essa família. Uhum. Mas quando o técnico não consegue, não compete a ele. A Com gestão certeza. precisa atuar e deixar claro qual é o papel do profissional na residência. Porque muitos têm essa visão. Ah, porque no hospital quem dava a alimentação Exatamente. era o técnico, quem dava o banho era o técnico. Gente, No hospital, mas na residência, a responsabilidade é sua. mas é isso. É do Imagine cuidador. que se nem os profissionais da área de saúde, eu não estou generalizando técnico e enfermeiro, não, nem profissionais da área de saúde conhecem o segmento de home care, quem dirás aquela família? Então, assim, se essas informações Perfeito. chegarem para os profissionais e para a família, a gente está dando um passo absurdo no home care. Sim. Por quê? Porque essa família vai entender, caramba, olha, a gente tem um podcast que fala sobre isso, a gente tem canais que falam sobre isso, a gente tem profissionais que falam sobre isso. Poxa, não, é um segmento valorizado e visto. Eu não posso, eu tenho esse limite. Então, até aí, a gente vai conseguir chegar nessa família que está começando no home care, que já está no home care e por aí vai. E, Helena, os profissionais, os enfermeiros captadores, eles precisam, já na captação, deixar claro qual é a função de cada profissional que vai visitar esse paciente. Porque quando ele sai da unidade hospitalar, ele precisa já ter ciência de como é aquele contrato. E que na casa dele não vai virar um hospital. E que não é um serviço necessariamente de home care, dependendo do que foi Isso, acordado da com sua fonte complexidade, da pagadora. modalidade. Então, às vezes, o paciente, porque eu vou por home care. E ele acha que ele vai ter um técnico 24 horas por dia para fazer tudo, inclusive higienizar a casa, higienizar o banheiro, fazer o almoço, fazer compras. Senhor, Nossa. não, pelo amor de Deus, não os E técnicos isso não. precisa tá ciente que os técnicos de enfermagem, os profissionais de enfermagem, eles não estão para este fim. A finalidade não é essa, é prestar assistência ao paciente, né? E assim, Andrea, muitos têm um conhecimento que tem que ter um cuidador, né? A gente precisa de um cuidador para nos auxiliar. Só que o que é que acontece? A maioria das famílias fala, não, eu vou ser o cuidador, porque eu estou sempre na residência, né? Então, assim, eu não preciso contratar um cuidador. Eu vou ser o cuidador. Ok. Eles podem ser o cuidador. Mas é um Tem que cuidador auxiliar. efetivo? Exatamente. Ativo no domicílio? Ativo, Essa é entendeu? a questão. Porque muitas das vezes tem a figura do cuidador que é o familiar. É o melhor cuidador que tem, porque ele vai cuidar com carinho do seu familiar, né? A teoria seria, mas Na não. prática não acontece. Na prática não Infelizmente, acontece. é a verdade. E assim, Agora, muitos deles às vezes saem e deixam o técnico na residência sozinho. E a gente tem que ter a responsabilidade que não é nossa. é verdade. Porque a nossa responsabilidade é a assistência do paciente. Oremos, é muita coisa que a gente precisa melhorar. Entendeu? E não ser responsável pelo paciente. Agora, olha que questão. A Adri trouxe pra gente que na captação a gente precisa ofertar essas informações, tá? Você acredita que tem que realmente ser a enfermeira que tá avaliando trazer essas informações? Por que eu tô te perguntando isso? Eu fui enfermeira captadora, né? Eu avaliava os pacientes e tal. Tanto de cooperativa, ou seja, o cliente pagava a cooperativa e eu ia lá como cooperativado e fazia R$ 50. Minha visita, minha avaliação, R$ 50. Eu ia, passava 40 minutos sofrendo, me humilhando no hospital para poder conseguir abrir o curativo, porque as enfermeiras não queriam que abrisse, ela acabou de fazer e tal, aquela agonia toda, vai para o serviço social para ganhar R$ 50 de líquido. E aí eu tinha que passar todas essas informações de 40 minutos, ia para 1h30. Oremos. E como enfermeira de home, que eu fazia captação, eu tinha um valor fechado, era CLT, tudo direitinho, porém também tinha essa questão, tipo, tem que ser rápido, tem que entregar
tempo-resposta e tal. É a enfermeira captadora? É o serviço social? É a empresa em si? O que você acha que acontece aí? Porque Ó, as orientações, eu também tô já fui pegando enfermeira pesado, viu? captadora. Hoje eu tô pegando pesado. Também já fui enfermeira captadora, exatamente, eu ganhei menos até que você, R$ 45. E aí, essas informações a gente precisa já estar, porque o paciente, quando a gente vai fazer a captação, ele já acha que vai sair no outro dia e ele não tem o entendimento do processo, tá? E muitas vezes a gente tem que deixar claro para ele de que pode ser que também não aconteça, que a operadora não autorize aquela saída para a residência, dependendo do que a fonte vai estar solicitando. Ele precisa saber disso, mas naquela conversa, na hora que a gente está examinando o paciente, a gente já pode aproveitar e já passar as informações. Olha, provavelmente a unidade vai estar pedindo só para curativos. Aqui pode ser que esteja estendido, porque o senhor tem um agacho, tem um atráqueo por 2 dias, mas o técnico, ele vai lá fazer só o curativo. O banho é responsabilidade do senhor e tal. Porque eles precisam já saber antes de sair do hospital. Eles precisam saber que eles precisam ter o cuidado quando o serviço social entrar em contato, ou quando o social Entendi. for fazer a visita, ele já tem que estar preparado e ele já vai ter que ter tudo isso. Um cuidador, por exemplo, um Então, a gente já idoso encontrou o primeiro erro de aí. 70 anos cuida de outro de 85. Não existe. Não tem lógica. Gente, isso acontece. É muito. Muito. E aí, quando o serviço social for, eles já estão meio que preparados. Porque a gente é o primeiro que faz a abordagem. O enfermeiro captador, a Entendi. abordagem é ele que faz Então primeiro. vamos aumentar esse negócio aí, amiga. É. Pelo amor de Deus. Pois é. R$ 50, que sofrimento. É bom a gente falar isso porque os técnicos acreditam que a gente não é tão desvalorizado, mas a enfermagem é desvalorizada. É, Mas R$ 50 toda. uma avaliação. Gente, pelo amor de Deus do E é uma céu. avaliação taxativa, é primordial ali, é o primeiro contato, é Primeiro a captação, Exato. Que é o que são as- vai manter o serviço. E, Luana, são quem Isso. vai dar as informações mais importantes. Porque, Sim. por mais que o serviço social faça todo o acolhimento, eles ficaram no hospital por um longo período. Quando vai deshospitalizar, É. ele não foi, internou hoje e vai sair amanhã. Então, eles confiam na enfermagem porque ficou 24 horas com ele Sim. e com o familiar dele. Então, eles acham que em casa eles vão ter esse mesmo, que vai transferir o hospital para casa. E que vai ter aquela equipe, fisioterapeuta constante, médico constante, e não é assim que funciona. Mas como é que a enfermeira, gente, vai dar essas informações se às vezes essa enfermeira nem sabe dessas informações? Por Entende? isso que Olha como é que tá a enfermeiro de situação. captação, ele também não pode ser qualquer profissional, como Luana deixou claro. Hum, Para trabalhar no home care não pode ser qualquer técnico. Para fazer captação também não pode ser qualquer enfermeiro. Ele tem que oremos, saber viu? o básico, ele tem que entender o básico de home care. Porque para mim fazer captação, eu tinha que entender o básico Olha, do home a care. gente, Não era nossa, só olha, mandar olha, foto, informação do nossa paciente. conversa, eu comecei com o olho brilhando, um negócio assim, não, porque o home care, a visão do técnico, né, pro hospitalar e tudo, eu falei, poxa, que bacana, eu já tava mais triste agora, porque realmente você pegar uma enfermeira e querer cobrar tanto da enfermeira, pagando só R$ 50 líquido, que ainda é esse valor, pelo menos em Salvador ainda tá esse valor, mas eu acredito muito realmente nessa percepção. Talvez numa boa avaliação ali já começa aquele entendimento. Isso. Depois o serviço social faz o segundo contato para avaliar o domicílio e aí Helena. reforça E as você vê que os informações. pacientes que têm uma captação, quando a família é muito bem orientada na captação, eu não tenho problema com o técnico. E Vixe, Luana vai saber dizer, quando os você é pacientes são muito babado, bem viu, Adriana? captados, Você é babado. eu não tenho problema com a equipe na casa. Mas isso é uma cadeia, né? Quando o início funciona, quando aquela base ali funciona, tudo flui. E aí a gente De já tá dando aula aqui de forma- home care. A gente já tá Entendeu? dando aula aqui. Que aula? Se você quiser montar um home Pois é, care, flui normalmente. tem que ser as assim. coisas Aguarde, teremos fluem. novidades. não, pelo amor de Deus, viu? Cooperativa só, eu vou montar um prédio da Assiste e Atende, viu, Luana? Ótimo, Eu tô com um negócio assim, ótimo. Muito bem. uma Ótimo. Fortaleza agora, sabia? Aguarde, teremos contratos em breve. E, pois é. Já tá falando aqui, eu tô falando de parceria, colega? Seja Adorei. o diferencial dessa área, porque é isso que a gente precisa, um diferencial. Porque o home care o home care, eu acho o home care lindo. Porque assim, ó, eu falo lindo na teoria, viu?
né? Porque se a gente for analisar, estudar o home care, é lindo, Isso. porque assim, ó, o que o home care é, né? Porque assim, a gente tem muitos pacientes que são paliativos, pacientes que vão para casa para ter aquele conforto domiciliar nos últimos dias, né? São aqueles pacientes crônicos que poderiam ficar lá no hospital quantos meses, quantos anos, porque a gente tem paciente de anos no domicílio. Então ali, o home care já tira esse paciente e já libera leitos em hospitais. Então, assim, e não é só isso. O paciente está em casa para a terapêutica dele é anos É luzes verdade. melhor, entendeu? Ele vai ter uma assistência no domicílio dele, ele está ali convivendo com o ambiente dele, com a Verdade. família dele, no lugar dele. Então, assim, para a terapêutica do paciente é maravilhoso. E para aqueles pacientes que estão em paliativos ali de fim, né, daquele de vida, é excelente. Ô, Lu, É, agora me tira uma dúvida, eu vou, assim, já para outro assunto, outro Sim, tema. sim. Nesses 12 anos de mercado, 12 anos de home care, você passou por Uhum, várias cooperativas, inclusive. E aí, teve alguma. Eu preciso fazer essa pergunta porque sim. muita gente me indaga sobre isso. Hum. Teve alguma situação que você foi caloteada, que aconteceu de cooperativa não pagar, ou alguma coisa desse tipo? Houve atraso. Atraso acontece, Sim, infelizmente, sim. por conta do plano. Mas houve essa situação? Ah, não, trabalha 2 meses, fica. O dinheiro some, trabalhei e não recebi. Assim, Helena, eu, graças a Deus, sempre tive sorte. Então, assim, atrasos acontecem, que é normal. Às vezes não depende só da cooperativa, né? Porque a cooperativa é repasse. E Uhum. a gente, técnicos, compreende isso, Amém, Senhor. Um bocado né? de lona para Eu minha tento vida. compreender, mas assim, dependendo também do atraso, a gente tem contas, né? É. Infelizmente, isso aí é para todos. Mas, enfim, a gente tenta compreender da melhor forma possível, porque eu, por exemplo, e acredito que eu sempre converso com meus colegas, a gente pensa um pouquinho, bora enxergar o lado da cooperativa, porque eles precisam desse repasse para repassar para a gente e tudo mais, né? Mas o Então, povo acha que a assim, gente tem dinheiro, amiga. entendeu? Ainda mais eu com cara de rica. Pois então, né? E aí, o que é que acontece? Eu tive a sorte de trabalhar em cooperativas que são responsáveis. Acontecia esses atrasos, sim, mas eu nunca tive essa questão Sumiu o de dinheiro. sumir dinheiro, né? Pois é, gente. Mas Pelo amor de Deus, assim, não bora já acabar com essa ouvi conversa. colegas falar que Que sumiu o realmente dinheiro. sumiu dinheiro. É. Então, assim, eu nunca vivenciei isso. Mas eu já ouvi muitas colegas E por que falar que e houve a situação da troca de cooperativa? Eu não estou pedindo para você expor nada, não. Mas assim, para a sim, gente tentar entender, né? Quando uma família está em assistência de home care, tá por uma uhum, cooperativa a gestão dos cooperados, dos profissionais. pronto. Assim como a situação médica, de materiais, está de um SAD, que é o home care. Sim. O que foi que houve para estimular essa troca de cooperativa? Que vocês foram migrados já tem 6 Sim. meses. Helena, é o seguinte, quando eu entrei nesse paciente, era uma cooperativa. A gente já está na terceira cooperativa nessa residência. Ah, Eu entrei para ele em uma cooperativa, só que a primeira cooperativa, que inclusive é meu outro vínculo, que uhum. 12 anos eu tô nela, Com a nessa gente agora, cooperativa. viu? Por favor. É Tô isso. brincadeira, tô brincando. Não, eu tô falando, né, para explicar a É questão do brincadeira. paciente. Hum. Então, assim, eu entrei primeiro nessa primeira cooperativa, só que a primeira cooperativa ela teve muita dificuldade com relação de encontrar técnicos para lá, porque a gente está falando de um local distante de Salvador, né? O técnico é Ai, que a em Candeias, Abrantes, Vila de Abrantes. Abrantes. Ah, tá. Então, assim, a demanda de técnico para lá é um pouco complicada. Então, assim, a primeira cooperativa teve dificuldade nisso. De fechar a equipe. Então, começou a ter muitas dobras. Então, a cooperativa achou por melhor entregar o paciente para uma outra cooperativa. E talvez Hum. tivesse essa possibilidade e facilidade de encontrar Isso acontece profissional. às vezes. Isso. Aí, a segunda cooperativa permaneceu o mesmo problema, porém, acrescentou mais um problema, que a gente tinha uma dificuldade de comunicação enorme com a profissional da cooperativa. Então, assim, acontecia a dobra, a gente não conseguia falar com ela, avisar que estávamos dobrando, Hum. para ver se tinha a possibilidade de ter uma cobertura, e aí ficou um tempo, só que também essa cooperativa não permaneceu E aí tá por assiste conta atende disso. agora. Aí entrou a Assiste Vida
Assiste atende. Assiste Atende, desculpa, Assiste Atende, que modificou a comunicação excelente. Quero Para, cadê até meu pro- óculos escuro? Entendeu? Porque assim, não, eu tenho que falar, porque a gente também tem que reconhecer o que acrescentou de melhor, Sim, né? sim. Para nossa assistência, Agora, para nossa tá com 4 profissionais. A 4 escala tá direitinho. profissionais, Tanto que tá? antes de vir pro podcast pra gravação, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, essa escala tá tudo bem? Porque Luana Uhum. tá indo pra lá. Eu fui Se investigar. não, E sim. não tá tendo dobra, tá tranquila. Aconteceu assim, mais recente, mas estão sendo poucas. A colega ficou doente, e aí as outras não pôde cobrir. Aí teve essa questão também porque assim, foi tipo em cima da hora. A colega avisou muito cedo Entendi. que não poderia ir, aí passou um dia e não conseguiu, porque realmente era complicado conseguir para a localidade, porque ela é região Entendi. metropolitana. Então, para conseguir uma cobertura em tempo hábil, em pouco tempo, é Seria difícil. interessante deixar pelo menos uma profissional de sobreaviso. Ah, Sobre eu tô fazendo aqui o aviso. negócio como se eu estivesse Mas trabalhando assim, a já. gente tem. Eu tô trabalhando. O que eu achei interessante da Assistente, porque a gente tem um grupo do É, pessoal do gerenciamento de escala, e nesse grupo, além de ter as profissionais fixas da escala, tem também aquelas que já fizeram coberturas lá, isso é verdade. entendeu? Então, assim, quando as da escala mesmo, as fixas da escala, não podem, geralmente tem Pergunta. ali 2 ou 3 que já passaram por lá fazendo cobertura e Ah, tem ótimo. disponibilidade. E a maioria das vezes a gente resolve assim. Entendeu? Quando Ótimo. tem algo de dobra. Então, assim, foi algo que eu achei Eu achei muito estranho porque, assim, interessante. normalmente quando vem migração, Adri vai lembrar muito, quando vem migração, normalmente Bem, é um problema social, é Hum. alguma questão de que ou então os técnicos estão reclamando muito da cooperativa. E quando a gente recepcionou essa escala, a gente conseguiu alinhar os Sim, técnicos e fluiu. Eu falei tranquilo. assim, nossa, É. uma migração tranquila, isso é raro. E tá vindo muita migração pra É, gente, só é, bomba. porque a mas maioria das vezes pode ser acontece. a família, É, né? O convívio ali e às tal. vezes, o que eu via na prática era a comunicação com a cooperativa realmente é algo que impacta muito na fidelidade do técnico nas residências, Sim. né? Isso é fato. Quando eles têm uma comunicação ruim com a base da cooperativa, isso eles não têm medo de abandonar o paciente. Por mais amor que eles tenham pelo paciente, eles vão dar aquele plantão, Hum. eles vão dobrar, mas eles não voltam mais quando eles são rendidos no outro plantão. Porque se eles têm uma comunicação, se tem essa fragilidade com a cooperativa, eles se sentem inseguros. Sim, Porque a comunicação deles não tem que ser com a base. Quantas vezes a gente recepciona a base, Interessante. ligações na base dos profissionais de determinadas cooperativas que eles se queixam disso. Liguei, não me atende, não sei quem vai me tirar, eu não posso ficar porque eu tenho meu outro vínculo, porque eu tenho meu outro paciente, porque eu tenho filho, eu preciso voltar para casa, eu já estou aqui há 36 horas, há 48 horas. E a comunicação frágil com as cooperativas infelizmente, não fideliza técnicos. E sabe o que eu vejo? Que é desde o início. É que nem a gente tá falando aqui, que é do início da captação, é o sim, início da prospecção dos técnicos. Isso. Agora mesmo a gente tá indo pra Fortaleza. Meu óculos escuro. A gente tá indo pra Fortaleza e aí a gente encontrou essa resistência. A gente tentou prospectar por ligação e tal. A gente Sim. teve essa resistência. Os profissionais de lá não confiaram. Por quê? Porque nós somos uma cooperativa que a base está em Salvador. Então é compreensível. O que a gente vai ter que fazer? In loco. Eu vou ter que ir pra lá, pra conhecer eles, pra poder montar uma Uhum. base lá, pra eles terem uma estrutura física lá, pra eles se sentirem seguros. Sim. Que realmente é a segurança profissional. Então, já é do início. Como é que tá acontecendo essa prospecção desses técnicos? Se eles chegarem numa cooperativa, de qualquer forma, não sei quem me indicou, nem falou com ninguém da cooperativa, já tá lá no domicílio. Eles vão respeitar essa cooperativa? Não Não. vão. Agora, quando eles passam por um processo seletivo, eles são avaliados, que a enfermeira conversa, ele já tem outro olhar. Sim. Poxa, essa cooperativa é diferente? Isso. E você vê, Helene, você tocou num ponto extremamente importante. Quando o enfermeiro faz esse acolhimento, tudo muda. Porque quando o enfermeiro ele está inserido num processo de explicar até mesmo como é lá, como é que vai ser esse gerenciamento, quem vai estar, nós temos um grupo. Quem é que está nesse grupo? O enfermeiro e os técnicos da escala e dos que já cobriram a escala. Faz toda a diferença. Porque eles não se sentem sozinhos. Uhum. Eles não estão Verdade. tendo que decidir com a base, que é uma contratante. E quantas vezes a gente recebe ligação, e agora? E ou a família liga pressionando a base? Sim, como vai ser? O técnico já está aqui há 48 horas e ele precisa ir embora.
Mas meu paciente, eu não tenho condição de ficar com ele sozinho. E eu já vi N vezes acontecer. E eles terem que ir embora mesmo, porque não aguentam mais a sobrecarga. E isso as cooperativas precisam entender, que se você tem aquela responsabilidade sobre aquele paciente, você tem que sempre ter o plano B. Maravilha, maravilha. É bom porque eu vejo que a gente está indo no caminho certo. Tanto em Sim. termos de informações que a gente está levando para a população, quanto em termos estratégicos internos também da cooperativa. Eu acho isso muito bacana. E o que tiver para melhorar, a gente nunca está 100%. A gente vai melhorando, a gente vai melhorando, a gente vai melhorando e por aí vai. Mas eu quero agradecer a presença de vocês duas. Acho que foi muito rico. Inclusive, não sei como, mas a gente não envelheceu, né, amiga? Eu termino esse podcast assim, tem 3 anos que eu não vejo ela, 3 anos, 4 anos mais ou menos, Mais de 4 anos. uns 4 anos, 4. e a gente tá assim, bela, maravilhosa, Pois é, eu sabe também que isso é acho. um home care. Oh, meu Deus do céu, brincadeiras à parte, muito obrigada, você deve estar morrendo de cansaço, coitada, Tranquilo, mas mas eu foi agradeço enriquecedor. muito a sua presença, agradeço por você ser uma cooperada da Assiste Atende, agradeço por você confiar, porque eu sempre digo isso, Adri, mais do que confiar na cooperativa, as pessoas confiam em mim. Porque desde o início da cooperativa, eu venho colocando meu rosto nas redes sociais, Sim. eu venho falando, eu venho fazendo vídeos. Todo mundo fala assim, Aline, você vai fazer vídeo e tal, que teve um atraso, eu vou fazer vídeo, porque as pessoas precisam entender, precisam perceber que a aflição existe, mesmo com o atraso de um único tomador. Então, obrigada por confiar e por me motivar. Porque assim que você Sim. chegou, você falou assim, poxa, Helena, que bacana, eu nunca, 12 anos, e eu vejo isso daqui, um diferencial, e vejo uma mudança em 12 anos do home care, uma possibilidade de mudança. Então, isso me motiva cada vez mais, porque haters nós temos. Muitos. Então, muito obrigada. É claro que eu vou pedir para vocês darem uma informação, um recado nesse momento para quem está querendo começar e para quem já está no home care. Primeiro vamos começar por Adri, maravilhosa, um cheiro, viu? Muito obrigada. Fica à vontade que hoje, agora, nesse momento, o pódio é seu para o Eu recadinho. agradeço, né, a você pela oportunidade, pelo convite. É uma honra estar aqui. Lhe parabenizo pela iniciativa de montar algo diferente. Não só pode, mas também a Assiste, que vem com a proposta diferenciada e você sempre foi, você nunca aceitou ser uma enfermeira. Você nunca quis ser uma enfermeira, você quis ser diferenciada. E isso faz toda a diferença quando a gente se propõe a isso. Quem está no mercado e quem pretende entrar é um campo que, se você entrar, é um caminho sem volta. Você se apaixona, você é um campo novo, rico para a enfermagem, com inúmeras possibilidades, e que a gente tem que desmistificar isso tudo. O home care não é um atraso, não é um retrocesso. É um caminho que precisa ser trilhado. Os pacientes precisam de cuidado especializado e pessoas competentes na ponta. E pessoas que a gente possa confiar na informação, né? Quem está na gestão precisa confiar em quem está lá. Então, lá eu não posso ter qualquer pessoa. Eu preciso ter profissionais. Como Luana, que fica 10 anos numa residência, não é Arrasou, qualquer Luana. pessoa. Parabéns, e você também parabéns. Muito obrigada. Pois Obrigada. é, muito obrigada. Assim, a Alia foi cirúrgica, né? No que ela falou. É assim, o home care é um caminho sem volta. Eu que o diga, porque eu sou apaixonada. Por mais das coisas que acontecem, mas assim, eu acho que tem singularidades de home care, tem singularidade de hospital, né? Tem coisas muito boas em home care, coisa ruim em hospital da mesma forma. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade. É como eu te falei anteriormente, é uma oportunidade única que eu estou tendo. Então, assim, eu jamais poderia deixar de não aceitar, porque é um diferencial e a gente precisa incentivar esse diferencial. Então, estar aqui para mim é um prazer, mesmo que eu venha de plantão, mas é um prazer estar aqui. Muito bom te conhecer pessoalmente. Ah, queridíssima. Porque é mais linda ainda do que pelo vídeo, Para né? com isso, foca no meu rosto agora, brincadeira. Então, e assim, eu falo para os profissionais que estão na área que continuem, gente, fortaleça, né, mais ainda essa assistência, que é uma assistência muito singular, que o paciente precisa dessa assistência com competência, porque estar no domicílio não é algo simples, é algo complexo e que precisa ter essa assistência efetiva, né? E assim, para aqueles que querem entrar, entrem, porque é um mercado muito bom,
para trabalhar. Infelizmente, não temos a remuneração que necessitamos e que seria o ideal para o reconhecimento, mas eu tenho esperança de que isso mude, né? E eu acredito que isso vai mudar, porque o home care está em crescimento, né? E a gente sabe Sempre, que sempre. sempre. Então, assim, é algo que precisa ser visto com mais carinho, Concordo. Eu acho que essa frase aí foi né? muito importante. Então, Precisa ser assim, visto com mais carinho. exatamente. Então, assim, aqueles profissionais que não enxergam o home care como algo bom, que mude sua forma de ver, né? E queiram trabalhar, porque é algo que é realmente muito interessante. Eu acho que eu finalizo esse episódio com uma palavra: esperança. Quando eu Esperança. escutei de verdade, assim, de todas as gravações, de todos os episódios que a gente fez, as falas de Adri hoje me fez tocar de verdade meu coração. Quando ela disse, eu tive um olhar diferente para os profissionais de home care. Eu desejava os profissionais de home care comigo. Eu pude perceber que existe a possibilidade da gente ser visto não tão bom quanto, mas ainda melhor. Com um olhar ainda melhor. Exatamente. Então, assim, eu vi, cara, pode ser que tudo isso que eu vislumbrei seja ainda maior do que eu Com imaginei. certeza. Então, isso me deixou muito feliz, muito esperançosa para continuar com o projeto. E é claro que eu preciso barganhar agora para tudo que está fazendo. Se inscreve no canal, meu amor, pelo amor de Jesus Cristo. Não tá vendo como a gente tá num movimento grandão aqui? Vai deixar pra depois? Oxi. E claro, vai no Instagram, dá essa moralzinha, segue a gente lá e se prepara porque o próximo episódio está babadeiro.